Please welcome on stage Hugo Bernardes, Managing Partner at The Key Talent, Ricardo Carneiro, Senior Director of Specialized Recruitment and Selection at Multipessoal, Magda Gomes, People and Culture Senior Manager at Multitempo by Joban Talent, Bernardo Samuel, Board Member and Recruitment Director at Adecco Portugal, and Ricardo Costa, Vice President of APG. Muito bem, retomamos o nosso HR Digital agora com uma mesa redonda de luxo. E perdoem-me, eu sei que estamos no HR Digital, mas eu trago aqui uns papéis impressos, porque enquanto não tivermos umas lentes de contacto que projetam holograficamente isto em letras grandes, eu preciso de alguns auxiliares ainda um bocadinho analógicos. Mas sim, dizia eu que temos uma mesa redonda de luxo, com um conjunto de oradores assinaláveis, que eu vou começar a apresentar, e vou começar pela ponta de lá, onde temos o Ricardo Carneiro, Senior Director de Recrutamento e Seleção da Multipessoal, com um percurso de 25 anos dedicados à gestão de pessoas, tendo passado por várias organizações de referência, como a Randstad, a Michael Page, o IKEA também, uma casa ainda, onde eu ainda ontem estive a comprar artigos, e também fundador da Clan, também uma organização que todos conhecemos. E, portanto, vamos beneficiar da sua experiência. O Ricardo é formado em Psicologia com um MBA em Marketing. Depois temos, ao lado, o meu velho amigo Hugo Bernardes, CEO da Key Talent, que tem 21 anos ao serviço da gestão de pessoas, também passando por várias organizações. Curiosamente, tem uma coisa em comum com o Ricardo, porque também passou pelo IKEA, nem que seja por um breve momento, no seu percurso, e também por outras organizações como a Manpower, sendo que boa parte do seu percurso foi na Ray Human Capital, sendo depois, ou tendo sido depois, um dos fundadores e managing partner da QT e da Mindshift, e é desde 2018 o CEO da Key Talent Portugal. Também formado em Psicologia, com um MBA em Gestão. Depois temos, enfim, eu não resisto a fazer esta brincadeira, temos o Benjamin do grupo, que é o Bernardo Samuel. Eu acho que parece. É verdade, porque o Bernardo Samuel, que é Board Member e Recruitment Director da Adecco, tem apenas 18 anos de carreira ao serviço da gestão de pessoas. E eu posso dizer isto com alguma sobranceria, porque, pronto, eu sou claramente o mais velho do grupo, com 35 anos ao serviço da gestão das pessoas. E, portanto, sim, é com alegria que vemos aqui alguém que só tem 18 anos ao serviço da gestão de pessoas, tendo passado por alguns sítios por onde, por exemplo, eu passei, porque começou no Millennium BCP. Penso que provavelmente nos teremos cruzado lá nessa altura, mas depois passou também por casas como a Hitachi Consulting e a Michael Page. Foi também Managing Director da Claire Joster Portugal e é desde 2022 diretor da Adecco Recruitment. Formado em Gestão de Recursos Humanos e com especialização em Finanças. Tem aqui, digamos, uma dimensão que combina, se quisermos, a parte mais soft com a parte mais hard. E depois temos, aqui ao meu lado, a Magda Gomes, que é People and Culture Senior Manager da Multitempo by Joban Talent, que é um caso notável de amor, porque são 26 anos ao serviço da gestão das pessoas na Multitempo. E isto, hoje em dia, de facto, como comentávamos nos bastidores, algo que vai sendo raro, mas que denuncia, até pelo sorriso com que a Magda falava da Multitempo, um caso de amor genuíno pela organização onde fez o seu percurso. E a Magda, também ela é formada em Psicologia e com uma pós-graduação em Desenvolvimento de Competências. E, portanto, temos aqui, claramente, um painel de luxo para podermos debater o tema que nos traz aqui, que é atrair e experienciar o talento na era digital.
E, naturalmente que, sendo um tema tão quente, onde já tanto se falou sobre as grandes mudanças que estão a acontecer, eu começava este debate fazendo, digamos, uma pergunta mais incisiva e a talho de foice, que é, sabendo nós, enfim, o mundo quase de mudança caótica que a disrupção digital e a transformação digital veio trazer, como é que, nas vossas organizações, adotaram formas inovadoras para combinar tudo aquilo que vimos e que foi apresentado até agora, naquilo que seja uma estratégia bem-sucedida para atrair talentos de uma forma mais efetiva, tendo em conta tudo aquilo que vimos que está em jogo neste momento. E dava a palavra primeiro aqui à Magda. Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer o convite e, em nome da Multitempo, o convite para estar aqui hoje nesta vasta audiência. Tentando responder aqui, de alguma forma, à sua questão e à atração de talento. A atração de talento, como todos sabemos, quem trabalha em recursos humanos não tem uma receita mágica, era bom que tivesse, era mais fácil. É um conjunto de fatores que vamos desenvolvendo e que as organizações procuram desenvolver e cujas ferramentas digitais têm vindo a acelerar e a agilizar todos estes processos. Para mim, a atração de talento começa na comunicação que a empresa faz no mercado de quem é, o que é que faz, como é que faz, quais são os valores, quais são os propósitos. Portanto, a atração começa aí, na forma como mostramos ao mercado o que somos. Temos uma grande preocupação na Multitempo, isso é um trabalho diário, em que monitorizamos as nossas presenças, como é que estamos, como é que as coisas estão a correr, isto para atrair e para chamar a atenção, quer de clientes, mas também de talento que possa integrar as nossas equipas. Portanto, é um trabalho que temos uma presença omnicanal, portanto, utilizando, obviamente, as ferramentas que estão ao nosso dispor, mas essa é o início da atração. Depois, obviamente, começamos aqui na área do recrutamento, mais puro e duro, não é? Com a divulgação das ofertas e cujo o digital veio, de facto, dar aqui uma grande agilidade, não temos que esperar dias, primeiro que consigamos publicar aquilo que precisamos. Portanto, e essa divulgação e depois todo o screening de candidatos, portanto, a forma como são tratados os currículos hoje em dia nada tem a ver com o passado, portanto, os currículos quando nos chegam já vêm com uma triagem pré-feita, portanto, já vêm todos direcionados para aquela vaga e isso vem, evidentemente, agilizar todo o processo e nessas fases iniciais de recrutamento, de facto, é uma grande mais-valia. Não posso deixar de referir que as ferramentas digitais e a tecnologia e a inteligência artificial é fantástico, facilita-nos imenso o nosso trabalho, mas, de facto, aqui o aspecto humano e o aspecto relacional continua a ser, para nós, fundamental na atração de talento. Portanto, uma boa conversa franca, um alinhar de expectativas, um alinhar de interesses é fundamental e não podemos de todo prescindir disso. E se calhar não me quero alongar mais e deixo para os meus colegas completarem. Muito bem. Não quero ir em filinha indiana, mas agradecendo antes de mais o convite pela APG e é um prazer estar aqui com todos vós, também a representar a ADECO. Aqui, par do que a Magda dizia, uma das metodologias que nós implementámos durante o ano passado foi efetivamente o combinar deste employer branding com a parte da comunicação e a motivação do candidato. E, portanto, apostámos aqui num programa chamado Inbound Recruiting, portanto, já é muito falado, e, portanto, tivemos aqui fizemos a parceria com um dos gurus do Inbound, onde, basicamente, tentamos conhecer melhor, dentro das empresas nossas parceiras, qual é a cultura, quais são os valores da empresa, entendemos, efetivamente, o que é que diferencia essa posição de outras e fazer com que, efetivamente, o consultor seja um parceiro e uma extensão da empresa cliente para a qual estamos a recrutar e, de certa forma, conseguimos, com, enfim, algumas técnicas, passar, em termos de marketing e de comunicação, as vagas para o mercado. Aqui, obviamente, pretendemos captar não só candidatos interessados tecnicamente para a vaga, mas sim dar alguns pontos adicionais para que o candidato entenda qual é o ponto diferenciador. E aqui, indo muito voltada à parte da motivação do candidato, sobre outros aspectos que não só a parte técnica, mas complementar a parte técnica
com efetivamente a parte dos valores e da cultura da empresa. Portanto, se tivesse que mencionar uma dessas, acho que essa foi uma das práticas. Muito bem, ou seja, no fundo, levar, digamos, o poder dos dados não apenas para aquilo que é uma boa escolha dos candidatos, mas trazê-lo mais atrás na cadeia de valor, começando logo a usar o poder dos dados para definir boas estratégias de employer branding. Precisamente. Muito bem, sim senhor. Hugo, qual é a tua perspectiva sobre isto? É muito idêntica e é precisamente aquilo que nós fazemos também. Fizemos numa fase inicial até pensar nos nossos próprios processos internos e ao pensar nos nossos próprios processos internos e naquilo que podíamos também facultar para os nossos clientes em particular, o que acabámos por optar foi mesmo por desenvolver plataformas tecnológicas que nos permitissem efetivamente implementar este tipo de processos mais automatizados, mais ágeis. Sem esquecer, efetivamente, aquilo que é o poder e a natureza dos dados, não é? Porque os dados são absolutamente fundamentais e para trabalhar dados não necessitamos necessariamente de ter inteligência artificial, não é? Mas precisamos de trabalhar dados esses que convém que sejam, efetivamente, tenham datasets com qualidade. Não é? Portanto, podemos ter muitos dados e eles não terem qualidade, podemos ter dados, enfim, relativamente poucos dados com muito boa qualidade. E isso é absolutamente essencial, lá está naquilo que é a definição das estratégias de comunicação, muito em linha com o Employer Branding, e na definição daquilo que são as candidate personas específicas, seja, no nosso caso, interno, para funções internas, ou seja, para aquilo que o nosso cliente procura efetivamente recrutar. Com base nessa informação, as estratégias de atratividade são definidas especificamente para determinado tipo de canais, onde nós claramente identificamos, com base em dados objetivos, que, efetivamente, aquele tipo de candidatos está naqueles locais e, portanto, fazemos, na prática, aquilo que é a chamada, nós internamente, na brincadeira dizemos, é a pesca à linha, em vez de ser a pesca por arrasto, e não é, portanto, impactamos quem queremos impactar, que à partida terá aquele perfil, que depois entra, enfim, proativamente dentro do fluxo e entra também muitas vezes logo num processo, ele sim, também automatizado e às vezes até já dependente com a inteligência artificial, sendo sempre informado que isso está a acontecer, porque isso é um processo, esse processo de automatização é absolutamente crítico para que no momento do consentimento informado o candidato saiba que vai ter um processo automatizado ao longo do seu processo com aquele cliente, ou quando é para nós, no nosso caso em concreto. E, portanto, sim, utilizamos muitos dados e utilizamos já muito também a automatização para garantir que vamos ao sítio certo à procura das pessoas que têm a maior probabilidade de sucesso e esta recolha permanente de dados permite-nos também, de forma recorrente, estar a revisitar o processo, revisitar a estratégia e quase em tempo real ajustar o que é preciso ajustar. Muito bem, portanto, sem dados de qualidade, a inteligência artificial será mais artificial do que inteligente. Sim. Muito bem. Sim, senhor. Ricardo, como é que se fazem as coisas por lá? Se calhar começava mesmo aqui por esta questão do desenho da persona, que foi o ponto de partida no projeto da Multipessoal, na parte de recrutamento e seleção especializado que comecei a liderar em 2019, porque nós estávamos num momento de mudança muito grande. A colega do Bernardo e a Alexandra Andrade, atual diretora-geral da ADECO, tinha feito um excelente trabalho de 2009 até 2019 numa marca que muitos ainda se lembrarão, que era a M-Search, e nós em 2019 tomamos a decisão de unificar todos os nossos serviços novamente sobre a marca Multipessoal. Portanto, era um momento disruptivo, de mudança, em que nós tínhamos que redesenhar esta persona em termos do que é que nós queríamos, em termos de capital humano para as nossas equipas. E ficou claro que o trade-off tinha que ser pensado também em função desta realidade, deste momento, e estabelecemos aqui duas prioridades. Uma academia de talento, que ainda se mantém até hoje, é um caso de sucesso, em que nós temos uma jornada de cerca de 3 anos, portanto, entre o momento zero e o momento que a pessoa está com a maturidade profissional como consultor de recrutamento especializado. Começa com um estágio curricular com protocolos de universidades como esta, onde aqui estamos hoje, onde nós, durante cerca de 500 a 600 horas, permitimos um estágio curricular em que a palavra de ordem é experimentação. Portanto, aquilo que as pessoas fazem é de 15 em 15 dias vão passar por todas as áreas de especialização para perceber que os perfis da IT são diferentes da engenharia e os da engenharia são diferentes de finance, e aquilo que nós queremos é que as pessoas vão, de facto, descobrindo
este diferente mundo de candidatos, de clientes e também aquilo que são as suas vocações pessoais. Quando termina esta primeira fase, evoluem para um estágio profissional e aí começam já aquilo que é o foco na especialização. Portanto, já não ficam a rodar por entre as áreas, mas integram uma das áreas que, porventura, é aquela área que eles, na primeira fase, também descobriram que tinham maior vocação e maior gosto pessoal. No final deste estágio profissional, então, e sempre aqui numa lógica do one-to-one e de avaliações periódicas que vamos fazendo de parte a parte, se as pessoas estão a gostar, se o feedback dos managers também é positivo, integramos estas pessoas como consultores. Este, neste momento, é 50%, se formos analisar aquilo que é o histórico, é 50% da nossa capacidade de recrutamento, esta academia, sendo que aquilo que era a nossa visão de 3 anos depois vai, felizmente, aumentando. Temos pessoas que estão connosco há 5, 6 anos. O outro trade-off que fizemos, que nos pareceu lógico, foi, dada a situação da Multipessoal, ser uma empresa que está aberta desde 1993 e ter uma panóplia de serviços muito larga, nós verificamos que, para conseguir atrair, tínhamos que ir buscar pessoas séniores, mas que viessem de outro tipo de consultorias que não recrutamento e seleção especializado. Porquê? Porque a curva de aprendizagem para estas pessoas era diferente, porque as pessoas vinham ganhar um know-how que não tinham como consultores de trabalho temporário, como consultores de outsourcing, como consultores de formação. E então foi a segunda aposta clara que fizemos, em termos de atração. Portanto, este desenho da persona que o colega dizia muito bem, para nós foi fundamental, e depois ser muito fiéis a estes 2 eixos. Por um lado, a academia, por outro lado, consultores síniores, mas de outras áreas. Só muito pontualmente, em situações, estará aí a Rutebel, que eu me recordo foi um dos exemplos que fomos buscar de facto à concorrência, só muito pontualmente é que vamos buscar pessoas para posições de senior manager, que aí de facto temos que ir buscar especialistas à área. Mas aquilo que foi a nossa experiência positiva foi de facto perceber muito bem quem é que éramos naquele momento, qual era a nossa proposta de valor, qual era o trade-off que tínhamos para oferecer e qual era de forma justa o tipo de pessoas que podíamos de facto ir buscar, para lhes dar um trajeto que fosse um trajeto justo para nós e para aquelas pessoas. Muito bem, muito obrigado. Agora vamos inverter a lógica da filinha indiana e vamos começar do centro para as pontas, se estiverem de acordo. E há aqui uma questão que eu gostava de vos lançar. Falou-se durante toda a manhã daquilo que são as potencialidades da inteligência artificial, mas também se falou dos riscos, não é? E não me sai da cabeça aquela situação que foi relatada de um algoritmo a escolher tendencialmente homens, que tristeza, antes de mais, não é? Mas pronto, com base no quê? Na falta de qualidade dos dados, mas a verdade é que não tem só a ver com a qualidade dos dados, tem a ver com aquilo que é a forma como o algoritmo aprende com os humanos. Ou seja, a verdade é que a inteligência artificial pode ser treinada para ter preconceitos, não é? E, portanto, nós podemos ter na inteligência artificial um amplificador daquilo que são os nossos vieses cognitivos relativamente àquilo que achamos que é um bom candidato. E, portanto, imaginam as vossas organizações a terem dentro delas uma nova profissão que seja, por exemplo, uma espécie de treinador de algoritmos, por exemplo? Como é que veem e como é que encaram este desafio de lidar com, no fundo, uma coisa que é um acelerador da nossa produtividade, mas que precisa de aprender como precisam de aprender os nossos filhos, não é? A verdade é essa. E, portanto, começo por desafiar aqui o nosso Benjamin a dar resposta a isto. Bernardo. Não utilizamos a 100% a inteligência artificial no processo de recrutamento, longe disso. O que temos utilizado, por um lado, é aproveitar a inteligência artificial para nos libertar de tarefas ou mais administrativas ou mais teóricas e que nos tiram muito tempo e que a máquina faz, com certeza, melhor que nós. E, portanto, a falar de grandes relatórios e produção de grandes textos que, obviamente, são sempre revistos pela nossa equipa. Isso por um lado. E por outro lado, enfim, há ATS atualmente a nível do recrutamento que nos permite, e já trabalhei com vários, inclusivamente na parte da validação dos candidatos ou da base de dados de currículo que nós temos, ajudar o humano, não é? Nós, por exemplo, temos uma base de dados de mais de 200 mil candidatos em base de dados e, portanto, é humanamente impossível eu, para dar resposta em 2 ou 3 semanas ao meu cliente, pedir-lhe para esperar para ver que seja 50 ou 30 mil currículos. Portanto,
Não há forma de fazer. E, inclusive, há ferramentas que já nos apoiam no sentido de, dando um exemplo muito fácil e muito prático, estou à procura de um diretor financeiro com conhecimentos em custeio industrial. E eu fiz a minha pesquisa durante o meu dia de trabalho, entrevistei 6 pessoas e não encontrei o candidato que eu gostava. Portanto, durante a noite, o sistema fica a correr e eu, no dia a seguir, às 9 da manhã, quando chego ao escritório, assim que faço o meu login, o sistema correu a base de dados, validou automaticamente as candidaturas que são recebidas e disse: atenção, Bernardo, está aqui uma pessoa que não viu ontem e que lhe pode interessar. Portanto, aí estamos a otimizar o nosso tempo, não é? Para conseguirmos chegar ao resultado que nós queremos. E, sinceramente, eu vejo muito que a inteligência artificial nos pode ajudar neste sentido, nos pode ajudar em realmente fazer com que nós consigamos otimizar o nosso tempo e conseguimos catalisar o nosso tempo e os nossos recursos e o nosso esforço naquilo que efetivamente a máquina ainda não consegue complementar o humano, que é na parte da motivação, que é na parte de validar a resiliência, que é na parte de perceber como é que uma pessoa consegue dar e receber feedback, como é que uma pessoa comunica. E, portanto, isso não se faz com recurso, ou dificilmente se faz com recurso à inteligência artificial, e, portanto, conseguimos, desta forma, com que os consultores possam fazer essa validação, já não se diz soft skills, das human skills, e, portanto, vejo muito por aí. Vejo que o humano consegue cada vez mais estar disponível e aware, não é, dessa parte das human skills que é tão importante, nomeadamente quem trabalha com pessoas. Acho que, enfim, estamos todos com uma perspectiva super otimista, porque quem trabalha com pessoas, acho que é mais esta vertente das human skills que faz sentido e que nós conseguimos acrescentar valor. Ou seja, curiosamente, e se calhar paradoxalmente, ao contrário do que poderíamos imaginar, a inteligência artificial não vai estimular a nossa preguiça intelectual, mas vai requerer de nós ainda mais capacidade analítica e sentido crítico, precisamente porque aquilo que a inteligência artificial faz é acelerar os processos mais, permitam uma expressão, estúpidos, Sim. ou mais burros, mas não se substitui, digamos, ao nosso julgamento. Eu acho que aqui a chave também, se me permite acrescentar, é como é que nós vamos conseguir utilizar a inteligência artificial da melhor forma. Muito bem. Sim, senhor. Hugo, concordas com esta perspectiva? Parcialmente. Concordo em tudo o que diga respeito à automatização e análise de dados direta, e aí qualquer pessoa que equacione utilizar sistemas que dependam de inteligência artificial tem que ter, sobretudo, muita atenção a que tipo de algoritmos é que estão a ser utilizados, que tipo de inteligência artificial é que está a ser utilizada. Ainda o orador, na sessão anterior, comentou: tenham, por favor, muita atenção àquilo que estão a comprar. Muito daquilo que se diz que é inteligência artificial, efetivamente, não é. Não nos podemos esquecer que isto são fórmulas. Não é? Portanto, são algoritmos, não é? E há diferentes tipos de algoritmos com diferentes tipos de objetivos, com diferentes capacidades de aprendizagem e que são direcionados para diferentes tipos de processos e de contextos. Dito isto, o dataset é absolutamente essencial e, portanto, uma das opções que as pessoas vão sempre ter é utilizar um dataset internacional ou utilizar o meu próprio dataset, não é? E quais é que são os limites dentro da minha organização que eu posso utilizar a inteligência artificial para aceder a determinado tipo de datasets, que é outro tema que podemos também trazer para a discussão, que é o tema associado ao GDPR e à legitimidade dos dados e da proteção dos dados e até que ponto é que damos acesso à inteligência artificial a determinado tipo de dados. Mas, focando-me aqui um pouco no skills e no recrutamento de human skills, hoje por hoje, e nós próprios também já utilizamos, e de resto até vamos introduzir muito brevemente no mercado, determinado tipo de soluções que começam cada vez mais a ter a capacidade efetiva de avaliar skills, seja do ponto de vista da comunicação, por intermédio da análise de speech to text, seja do ponto de vista da simulação de diferentes tipos de situações, contextos situacionais, que no passado eram avaliados por intermédio de questionários de julgamento situacional, por exemplo, mas que hoje em dia deixam de ser questionários e passam a ser simulações efetivas daquilo que a pessoa vai fazer. E nós, com base numa solução de 4 ou 5 minutos, conseguimos claramente distinguir quem tem uma maior propensão para sucesso, ou características, ou seja, skill-based
Human Profile para aquela função, independentemente daquilo que é o seu credo, a sua religião, a sua área de formação, mas colocando a pessoa num test drive daquilo que ela efetivamente vai fazer. E, portanto, aí já começamos a entrar no campo em que, de facto, estamos a analisar dados, não é? Mas estamos a analisar dados do humano que está ali em ação, efetiva, e que nos permite fazer uma comparação com um dataset que pode ser específico do próprio cliente e que foi gerado com base naquilo que são os seus high performers dentro daquela posição em concreto, para fazer um contraste imediato nesse sentido. Agora, tudo isto tem que ser feito naturalmente com muito cuidado, e o processo, e tem de haver pessoas para controlarem tudo isto, não é? Portanto, isso é absolutamente fundamental também, não é? O 100% da automatização, corremos o risco do enviesamento que está inerente, não necessariamente ao dataset, mas ao algoritmo, não é? E a quem fez o algoritmo, e isto leva-nos também depois para os temas da IA ética e dos cuidados que se deve ter no próprio desenvolvimento. Muito bem, portanto, boas metodologias para garantir a integridade, digamos, da análise, o que nos ajuda a tomar decisões mais fundamentadas, e sempre uma preocupação ética, porque, sim, a inteligência artificial não tem moral, a não ser que nós a criemos. Nós criamos. Muito bem. Sim, senhor. Magda, perspectiva sobre este tópico? Então, no fundo, e complementando aqui um bocadinho o que tem sido dito, portanto, acho que estamos todos mais ou menos no mesmo sentido, acrescentaria, e como disse há pouco, que o equilíbrio entre a tecnologia e o aspecto humano, neste momento, no estado em que as coisas hoje estão, nomeadamente na área de recursos humanos, acho que é a fórmula de maior sucesso. Nós somos, a Job & Talent é uma empresa eminentemente tecnológica, portanto, nós temos tecnologia no nosso ADN, somos eminentemente tecnológicos, contudo, nesta área de RH e na atração e na retenção de talento, continuamos a acreditar que todas essas ferramentas nos dão uma ajuda tremenda, poupa-nos tempo, agiliza processos, permitem-nos implementar coisas que antigamente não era possível, atrai as pessoas, motiva as pessoas para desenvolverem determinado tipo de atividades que outrora eram maçudas e eram chatas, e agora com 2 ou 3 cliques as coisas ficam resolvidas, mas continuamos a achar que o feedback contínuo, o acompanhamento das pessoas, o falar olhos nos olhos, o identificar quais são as expectativas que as pessoas têm para o seu trabalho e para a sua vida e aquilo que nós podemos fornecer, e havendo esse match, o comprometimento é maior e garante aqui uma maior retenção nas pessoas que recrutamos. Portanto, tem que haver um equilíbrio, e esse é fundamental nesta fase de evolução em que estamos. Não significa que daqui a 5 anos estejamos a falar de forma diferente. Neste momento, com aquilo que temos, penso que é a melhor forma de gerir as duas situações. Portanto, até podemos dizer que, eventualmente, a tecnologia abre a oportunidade de termos mais tempo para essas relações diretas entre humanos, e a cola que tanta falta fazem. Entre as equipas, faz falta a cola, e o trabalho remoto, e que veio para ficar e que veio bem, porque permite a flexibilidade, permite, enfim, uma maior satisfação das pessoas, quebra, por vezes, a cola que havia entre as equipas e entre as organizações. E esta cola continua ainda a ser dada através da relação humana. O contacto humano continua a ser muito importante no bem-estar das pessoas nas organizações. Portanto, é difícil criar laços fortes só através de um ecrã tátil, não é verdade? Eu diria que para já é impossível. Muito bem. Sim, senhor. Ricardo, eu prometo que na próxima ronda vai ser o primeiro a falar, porque é a segunda vez que vai falar em último lugar. Portanto, eu vou já repor a justiça no processo. Então, vamos lá saber a vossa perspectiva sobre esta temática. Eu, respondendo àquilo que o Ricardo inicialmente lançou, sem grande dificuldade consigo imaginar que profissões ligadas à ética, à deontologia, mesmo o scope legal que tem que estar subjacente àquilo que é a entrega dos resultados de qualquer app que tenha inteligência artificial, serão coisas que poderão gerar novas funções, não tenho a mínima dúvida. Isto fazendo aqui um bocadinho quase a metáfora entre aquilo que é a nossa carreira de recrutadores e aquilo que poderá vir a ser o futuro, se calhar num efeito funil, a quantidade de informação e a rapidez que a inteligência artificial nos permite ter em termos de entrega de informação
se calhar vai ter que haver quase uma espécie de um recrutador, não é? Ou de alguém, um afinador da entrega da inteligência artificial no final, no sentido ético, deontológico, diversidade, não é? Questões como aquela que disse de uma entrega de uma shortlist com 4 pessoas que curiosamente eram todos homens, não pode ser, não é? E esse tipo de afinação parece-me, e aqui o colega há bocado falávamos que se calhar a máquina até vai aprender tanto que até poderá depois começar a intervir, mas parece-me que pelo menos a curto, médio prazo serão oportunidades de novas funções humanas. Eu acho que aqui, nesta fase em que estamos, as lideranças têm que fazer muito o steering do tema na perspectiva de que as pessoas estejam todas acordadas para aquilo que apareceu. Foi isso que fizemos também muito na nossa equipa. E a partir daí é de facto que as pessoas sejam todas early adopters deste tema, que testem, que experimentem e que depois sejam nesta fase os críticos da entrega daquilo que a inteligência artificial nos está a dar. Eu conto aqui uma história muito curta, nós começamos a utilizar isto na publicação de anúncios e é espetacular em termos de criatividade, mas a dado momento estávamos a ler aquilo e dizíamos, isto tem que ser menos, não é? Porque estamos aqui a dizer que é tudo excepcional, que é tudo magnífico, empresas, tudo... Ou seja, estávamos de facto a romantizar, porque a máquina depois faz este efeito, que é, constrói uma narrativa que está a ter em conta a informação que tem como base, não é? E aí a parte humana depois tem que calibrar aquilo que é o produto final, o anúncio final que temos como resultado. Muito bem, sim senhor. Conforme prometido, agora vamos iniciar a próxima ronda pelo Ricardo. Eu agora gostava de fazer aqui uma inflexão naquilo que tem sido a nossa partilha e a nossa reflexão. Nós temos falado muito em atrair o talento, mas a verdade é que a tecnologia também afeta aquilo que acontece depois dele ser atraído. Ou seja, até que ponto é que nós podemos usar inteligentemente a tecnologia, seja para gerir a employee experience logo na entrada, não é? Como depois outras coisas que se tornam cada vez mais complexas, como, por exemplo, garantir um bom desenvolvimento desse talento, especialmente quando vivemos num mundo onde o conhecimento se torna obsoleto tão depressa e as formas tradicionais de desenvolver as capacidades ou as competências dos talentos são, hoje em dia, uma espécie de tartaruga a competir contra a lebre, que é, no fundo, a velocidade a que a mudança ocorre e que o conhecimento é gerado. Não é? Como é que nós podemos usar inteligentemente a tecnologia para conseguir fazer com que o talento se desenvolva dentro das organizações e que isso se traduza numa employee experience potente? Qual é o papel da tecnologia no meio disto tudo? Nós temos uma obsessão por aquilo que são os nossos valores e um dos valores que a Multipessoal tem, além da parte de pessoas e suporte, a terceira palavrinha mágica é a parte da inovação. E para nós esta parte da inovação, que está muito ligada ao nosso projeto de transformação, que teve tecnologia, mas não só, teve muito mais do que tecnologia, foi muito importante para nós que todo o ADN das pessoas que estão dentro da Multipessoal, as que já estavam e as que chegaram, tivessem de facto esta grande abertura para aquilo que é a parte da inovação e para aquilo que é a utilização da tecnologia. Portanto, nós olhamos muito para isto de uma forma, mais uma vez, muito humana, falando de tecnologia, mas de uma parte muito humana, porque o que faz toda a diferença para nós é termos pessoas que, sempre que temos um entregável numa área de suporte, uma nova app para mapeamento de férias ou para avaliação de desempenho, que nós neste momento somos uma empresa totalmente paper-free, mas os níveis de adoção depois é que fazem a grande diferença se de facto estamos a ter uma tecnologia que vai ter impacto nos resultados da companhia ou se estamos a ter uma tecnologia que vai ser um custo porque tem níveis de adoção de 15% ou 20%. E para nós a parte mais importante é esta, é nós de facto, claro que aquilo que o Ricardo diz que é, nós também fazemos medições, entrevistas de saída, monitorizamos tudo que é o processo de onboarding, tudo que é a parte formativa. Ainda agora estávamos a lançar uma formação muito interessante ligada àquilo que é uma nova tool do LinkedIn, que são os LinkedIn Insights. Fizemos uma sessão só para vermos o potencial daquilo que o LinkedIn nos estava a dar como utilizadores que somos, mas o comportamento correto das nossas pessoas e aquilo que nós esperamos é que de facto haja uma grande abertura para aquilo que é a tecnologia, que as pessoas sejam early adopters, 80% delas,
quando o gráfico dos early adopters não nos diz isto, mas é aquilo que nós queremos na Multipessoal, é pessoas que abracem a tecnologia desde o início, que sejam muito críticos para aquilo que são os nossos departamentos de desenvolvimento, entre aquilo que era a expectativa do que iam ter e aquilo que têm, ou seja, que sejam críticos a dizer a minha expectativa desta tool não está cumprida e que isso também permita gerar valor e que no final, de facto, esta tecnologia seja impactante porque está-nos a resolver trabalho administrativo, problemas que nós antes demorávamos muito tempo a fazer e que passamos a ter a tecnologia como muleta. Portanto, resumindo, para nós o mais importante é, de facto, que na parte da inovação, que é um dos valores da Multipessoal, e naquilo que é as pessoas quererem abraçar a tecnologia, que haja esta predisposição. Porque isto vai ser tudo tão rápido e os processos que temos hoje vão se tornar tão obsoletos, tão rápido, que se esta predisposição não estiver na organização, nós não temos nenhuma garantia de sucesso no futuro. Porque isto vai estar sempre em constante mudança. O nosso projeto de transformação começou há 5 anos e agora já não falamos no projeto de transformação, porque nós vivemos em transformação todos os dias. Muito bem, eu não resisto. Eu agora fiquei com a minha curiosidade muito espicaçada e tenho mesmo de perguntar isto. Então, na prática, como é que encorajam as pessoas a serem early adopters? Ou seja, existe um rácio de número médio de apps experimentadas no mês? Existe depois um prémio associado a isso? Ou como é que isto se faz na prática? E já agora, como é que isso casa com a necessária tolerância ao erro? Porque se eu sou um early adopter, claro, mais tarde ou mais cedo, irei espetar-me ao comprido. Não é? Pronto. Estou imensamente curioso em relação a isso e penso que provavelmente a assistência também. Sim, e peço desculpa se vos vou frustrar, porque às vezes são coisas muito simples que temos implementadas. Nós trabalhamos muito com metodologia Agile e temos um steering matinal muito rápido, em que todos os dias trabalhamos a nossa grande base de comunicação, porque temos pessoas em full remote, temos pessoas em modelo híbrido, temos pessoas presencial, e aquilo que nós temos neste momento é uma base de grupos através do Teams, onde todos os dias no steering matinal e todos os deliveries que são feitos tecnológicos, temos um grupo que vai comunicando os deliveries, e as lideranças aqui são embaixadores também destes temas, e aquilo que fazem nos steerings matinais é colocar sempre estes tópicos como principais. E pedimos sempre ali um período de 2, 3 dias para que as pessoas testem, utilizem e que nos deem um feedback. E o feedback depois entra novamente naquilo que são as pessoas que estão a desenvolver estes aplicativos e entram em processo de melhoria contínua. Portanto, isto está num steering diário, nós testamos as coisas, somos muito exigentes também com aquilo que somos clientes internos das próprias pessoas de desenvolvimento que estão dentro da Multipessoal e é muito nesta perspectiva de todos os dias, sempre que recordo-me que ainda agora a última que tivemos foi ligado a uma parte do nosso sistema, é o Carrerix, vai tendo aqui uma série de releases que vão sendo lançadas. E nós todos os dias fazemos esse steering para que as pessoas estejam alerta, para que de facto testem, vejam se aquilo está a entregar aquilo que está prometido, que deem as sugestões de melhoria, para que isto depois entre novamente em modo de produção. Isto a partir de um dado momento é um estado de espírito que vivemos e as coisas depois deixam de facto de ser difíceis e neste momento a tal quantidade de early adopters eu diria que é muito alta. Não lhe sei dizer se são 100%, mas nós queremos que seja de facto 100%. Ou seja, na prática, a experimentação foi incorporada nos vossos rituais de trabalho e isso acabou por, no fundo, sim. alimentar o ADN da cultura organizacional. Isso mesmo. É isso que se vive, esse espírito de experimentação. Sim, senhor. Muito obrigado. Magda, então e por lá? Por lá, relativamente à retenção, no fundo, que foi o tema que estava em cima da mesa e pegando aqui no início da conversa, que estávamos a falar como é que atraímos e como é que retínhamos o talento e que não havia receitas mágicas e que era um conjunto de fatores. Portanto, para atrair a imagem da empresa, o recrutamento e a seleção, para reter, parece-nos a nós que começa no onboarding e assim que comunicamos que a pessoa foi selecionada. O nosso onboarding começa aí, a partir do momento em que comunicamos e a partir daí começa-se a construir uma relação de pertença, com comunicações, com informações que vão ajudando a pessoa, ainda antes de começar a estar connosco e já começar a beber daquilo que é a nossa cultura. Depois, quando entra a fazer aqui um onboarding robusto, com informação robusta, imediatamente disponível, 24 horas, a pessoa não tem que estar à espera que alguém o venha ensinar, ele tem informação, mas tem também um tutor que o acompanha
desde a primeira hora até se sentir mais à vontade. Nós entendemos que o onboarding faz toda a diferença na retenção e no comprometimento que queremos que a pessoa tenha. Depois vêm outros temas como, enfim, condições de trabalho, flexibilidade, identificação com a cultura, a possibilidade de exprimir aquilo que sente de forma aberta, e isso é promovido internamente, e acho que temos feito aqui um bom método, porque tivemos um boom ao nível de recrutamento interno no último ano, e quase que duplicámos o número de colaboradores internos. Portanto, tivemos um enorme conjunto de pessoas novas, com novas ideias, com novas formas de olhar para a organização, que conseguimos integrar no núcleo de pessoas que já estão há mais de 20 anos, no qual eu me incluo, não é? E fazer esta junção e proporcionar que estes dois conhecimentos se integrem e se transformem naquilo que a gente quer entregar ao mercado. Portanto, e no fundo, tem sido esse o caminho. Portanto, um processo de polinização cruzada entre gerações, no fundo. Muito por aí. E este boom de entradas permitiu-nos fazer isso de forma equilibrada, valorizando quem entra, valorizando quem está e tentando tirar daqui o melhor que nos podem dar. Muito bem, sim senhor. Bernardo, estamos aqui a falar de usar a tecnologia para transformar a cultura, ou estamos também a falar de culturas que evoluem devido à pressão tecnológica. Como é que nós criamos uma employee experience poderosa que alimente uma cultura forte, quando hoje em dia, inevitavelmente, provavelmente, metade da força de trabalho não está lá no local de trabalho? Como é que a gente está à volta a isto? É um desafio. É um grande desafio, continua a ser. Portanto, isto já nos acompanha desde há 3, 4 anos, com maior impacto no nosso dia-a-dia. Enfim, não sei se serão early adopters que procuramos, eu acho que são mandatory adopters, não é? Porque nós, a partir do momento que entramos no Grupo Adecco, estamos com a tecnologia e só podemos trabalhar com ela, não é? Portanto, desde a parte da nossa academia de formação, é o nosso Tag U, de Adecco Group University, onde nós próprios podemos estabelecer o nosso plano de upskilling e reskilling consoante as nossas áreas de interesse. Portanto, a parte da formação vai nesse sentido. Portanto, somos logo injetados com a nossa página de formação, assim como o nosso programa de coaching interno. Temos um coaching que é feito através de uma app. E, portanto, temos, sim, pessoas reais do outro lado, mas que nos acompanham e fazemos todo o processo de marcação de reuniões presenciais e de interações baseados numa app. O coach não é um chatbot. Que eu saiba, não. Ela apresentou-se como não sendo. Pronto. Eu Disse-me estou que tinha a perguntar família isto porque uma vez subscrevi uma app sobre nutrição que me dava direito a ter acesso à Rachel, que era uma coach, e depois eu percebi rapidamente que a Rachel era coach para aí de 400 mil utilizadores da aplicação e claramente ficou percebido que era um chatbot, não é? Pronto, portanto, do outro lado está um humano, não é? Muito bem, e no que toca à formação, é mandatório ou são sugestões? Ou seja, A pessoa tem liberdade para escolher a sua playlist de aprendizagem ou não? Nós mencionamos as nossas áreas de interesse, obviamente que podem ser ajustáveis, não é? Consoante o tempo vai evoluindo, mas estabelece, o sistema tem um algoritmo que nos vai sugerindo os temas do nosso interesse e, portanto, vamos caminhando nesse sentido. Enfim, obviamente, diria que a parte presencial é imprescindível, criarmos momentos com as equipas onde estejamos, momentos semanais, como nós o fazemos, onde as pessoas podem estar juntas, não só a trabalhar, mas também a terem tempos de lazer, a tomarem um café, a irem almoçar, e, portanto, onde temos que criar momentos que não se fala apenas e só de trabalho, e, portanto, é aí também que se estabelece a cultura, a fidelização, este sentimento de pertença, que é muito importante, nomeadamente para quem gera e para quem trabalha com equipas. Enfim, e à parte disso, diria que houve também uma iniciativa que criámos, não necessariamente impactante nesta parte da tecnologia, mas na criação até de planos de carreira que sejam transversais às várias business units do grupo. Portanto, hoje em dia conseguimos, lá está, através de cedermos também à nossa ferramenta interna tecnológica, de conseguirmos entender, eu estando a ocupar a minha posição na minha business unit,
como é que eu posso não só progredir, verticalmente, assim como horizontalmente. Portanto, pode haver outras áreas dentro do grupo, seja o outsourcing, seja a área do training, seja do staffing, posições que me interessem. Portanto, pensar na progressão de carreira, não apenas vertical, mas também de forma horizontal, nacional e internacional, que nos permite também ter mais uma vez, através de uma plataforma, acesso a várias posições e oportunidades a nível internacional. Portanto, lá está, por isso é que eu digo que é um mandatory adopter, alguém que consiga e que se integre nesta forma de trabalhar. Muito bem. Portanto, na prática, quando nós temos o digital a ajudar-nos, isso, curiosamente, coloca um patamar de exigência maior depois quando estamos a falar do extra-digital, ou se quisermos, do contacto genuinamente humano, para evitar situações como, por exemplo, aquela que uma vez me relataram de alguém que me dizia com um ar muito desalentado: bem, agora tenho de ir obrigatoriamente ao escritório 2 dias por semana, mas vou para lá fazer o que poderia fazer em casa, porque como não vamos todos no mesmo dia, eu passo lá o tempo a fazer reuniões por Teams. E para isso, mais valia fazê-las em casa. Ou seja, o desenho de uma boa coreografia dos momentos presenciais de contacto humano genuíno tornou-se muito mais exigente, não é? O que não significa que, de facto, a tecnologia possa ajudar, porque, de facto, nós podemos ter ambientes colaborativos muito mais vastos do que aqueles que antes tínhamos. E eu nunca me hei de esquecer a situação mais a gato fedorento que eu próprio vivi numa equipa de projeto que eu liderava, onde animadamente sugeria a toda a equipa: bem, a próxima reunião vamos fazê-la toda no escritório, para estarmos todos juntos, porque nós habitualmente trabalhamos digitalmente, e há um membro da equipa que diz assim: bem, no meu caso é capaz de ser um bocado difícil. E eu perguntei: porquê? Porque não sei se sabe que eu moro no Funchal, e foi aí que eu descobri que tinha um colaborador que vivia na Madeira, e eu nem tinha dado por isso, que naturalmente colaborávamos de forma perfeitamente fluida, remotamente, mas sim uma boa coreografia para esses momentos. Hugo, não sei se te revês nestas vivências e nestas perspectivas. Sim, revejo-me, mas voltando até à tua pergunta inicial do que é que a inteligência artificial pode fazer pelo Employee Life Cycle, o que nós vemos, e eu particularmente, que sou um otimista por natureza, o que eu acho que ela pode efetivamente fazer é humanizar muito o processo, seja nas diferentes fases do Employee Life Cycle. Se nós pensarmos, por exemplo, que um fenómeno comum entre recrutadores europeus hoje por hoje é burnout, porque efetivamente não conseguem dar resposta a todas as solicitações que têm, sejam do ponto de vista de consultoria, seja recrutadores internos, às vezes se calhar os internos até piores do que os de consultoria, porque assim, ainda assim vão passando de um projeto para o outro, e às vezes os internos não, estão dias, horas, dias, meses, sempre a recrutar o mesmo tipo de posições. Mas se pensarmos, como ainda há pouco falavam nas apresentações anteriores, aquilo que a Netflix faz, portanto, não há porque o próprio sistema, tal como o Bernardo comentava, não te ajudar a fazer a gestão da tua carreira, portanto, há que pensar na IA desse ponto de vista. De resto, se pensarmos inclusivamente que os estudos apontam que 80% das funções que vão ser efetivamente afetadas pela inteligência artificial, pela automatação de processos e afins, estão entre o nível intermédio até First Line Manager. Ora bem, há aqui muita gente que corre um sério risco de ficar sem aquilo que é o seu descritivo funcional habitual, não é? E, portanto, a própria inteligência artificial pode ajudar as organizações a identificar estas pessoas e ajudar estas próprias pessoas também a anteciparem aquilo que vai ter obrigatoriamente que ser o seu processo de reskilling. E aqui, reskilling de um ponto de vista mais lato e mais amplo, não é? Porque até há relativamente pouco tempo o reskilling era: vamos ser todos programadores. A partir de agora toda a gente pode programar. É um bocadinho mais do que isso, não é? Portanto, até porque o que vamos mesmo todos ter de saber é, por exemplo, trabalhar com inteligência artificial e interagir com ela. E, portanto, podemos começar também por aí. Mas, sem dúvida, humanização. Não é? Portanto, ele vai nos permitir fazer todo um conjunto de ações que vai providenciar uma melhor experiência a quem está a receber essas mesmas interações e maior capacidade de gestão de quem está, ao fim e ao cabo, a monitorizar todas as ações do sistema.
Muito bem, e terminamos precisamente com esta mensagem de otimismo, em que humanização é a palavra-chave com que concluímos aquilo que são as oportunidades que derivam daquilo que é o experienciar o talento numa era digital. A conversa daria para estar aqui o resto do dia, mas já temos aí um sniper que nos apontou já a mira 4 vezes. E, portanto, muito obrigado pela vossa partilha de experiências. Foi um privilégio estar aqui convosco. E vamos dar agora, então, palco a outros protagonistas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.